Voltei, voltem todas pra gente terminar dois slides, falta pouco. Voltem todas, se não... Quase deu, eu me contei muita história, se eu não tivesse contado tanta história hoje, teria dado tempo certinho. Eu vou retomar um tópico das questões medicinais, só para ninguém se perder, e aí a gente termina, falta bem pouquinho, tá bom? Falta metade do pessoal, vamos ver se entra todo mundo. Bom, então a gente estava falando, hoje eu contei muito caos. Hoje então a gente estava nos astecas, eu vou retomar para que vocês possam, né? Oi Mário, tudo bem? Que honra ter você aqui! Um dia eu tenho que ir aí ainda. Eu tô falando o Mário, ele é de El Salvador. Preciso ir até você. Tô falando do América do Sul hoje. Bom, então, o que a gente tava? A gente tava nos astecas. Então, os astecas... Hi! A gente tava nos astecas... Então, os astecas é um povo, né, um império que ele era era do México, tá bom? Então, a gente tá mais ou menos em questão de datas, pra gente ter uma noção, né, em 1325, é um pouquinho anterior aos astecas, né, os incas, né, os astecas do México, 1325, os incas é 1438, tá? Mais aqui no sul, né, o México tá mais lá em cima. Então, os astecas, eles mais do que usar o índigo para tingimento, eles usavam como remédio, como medicina, como remédio, não é mesmo? Então, e para eles, o índigo, o anil, a anileira, não era conhecido dessa forma. Era conhecido como erva azul, a tradução, que é chiquilite ou iquilite, tá? Então, as propriedades medicinais da anileira, e o que eu estava falando era também, a gente está falando do gênero Indigofera. Quando a gente fala de índigo na América do Sul ou na América Central, que é o nosso tema de hoje, e que a gente vai continuar a semana que vem, porque eu falei muito mais do que o Homem da Cobra hoje, a gente vai continuar a semana que vem esse assunto e esse povo. Quando a gente fala dessa região, a gente está falando do gênero Indigofera, a gente está falando do grande gênero Indigofera, porque ele é gigantesco, tá? Que ocorre entre os trópicos, tem diversas espécies, e ocorre aqui também no Brasil. Então, quais são as propriedades medicinais do índigo, da anileira, tá bom? Então, as folhas, que é da onde tira o azul, ele é sedativo, antídoto contra mercúrio e arsênico, antiespasmódica, que inibe espasmos na bexiga, intestino, útero e estômago. A raiz, ela baixa a febre, é diurética, que elimina a urina, e ela é também afugenta e espanta insetos. Eu chamaria de repelente, né? Então é isso. E aí agora a gente vai falar dos maias, que é quando falar aquele maia blue ou azul maia, né? A gente tá falando do azul dos maias, do povo maia, tá? Então, onde que eles estavam, esse povo, né? Eles estavam onde que é o território, né? Onde que o território
pegava que são os países atuais, vamos dizer assim, né? Porque a gente fala do Império, a gente fica mais onde eles estavam, né? Pelo menos se eu não falo os países, eu fico meio perdida. Eles estavam nas florestas tropicais da Guatemala, Honduras e sul do México, que é na península de Yucatán, tá? Deixa eu só... Ah, Marião, você voltou. Que bom, querida. Todo mundo não voltou. Tem algumas pessoas que não voltaram. Acho que talvez depois vão assistir gravadinho. Bom, então aqui é uma história bem legal que na verdade eu trouxe para vocês. Eu vou trazer para vocês no final como referência bibliográfica. Algumas matérias, até tem uma matéria que vocês leem, se vocês puderem, que é uma matéria que saiu no The New York Times, falando sobre esse Azul Maia. Porque, o que acontece? Esse Azul Maia, ele é nada mais do que o índigo misturado com minerais. Tem alguns minerais que eles misturavam, alguns minerais específicos que eles misturavam para fazer essa cor. Só que os pesquisadores, eles não descobriam, né? Eles descobriram bem recente, em 1960, o porquê que as cerâmicas e as pinturas com esse azul ficavam tão ótimos, assim, não desbotavam e não, né, tava ali, azulzinho. Porque aí eles começaram a pesquisar e só em 1960 que descobriram. O que acontece? Eles misturavam planta índigo, né, com alguns minerais. E aí tem esses nomes, assim, maravilhosos, eu vou tentar ler, depois tá escrito aqui bonitinho, que é o paligorskita, cepiolita ou atapulgita, que é silicato de magnésio, nada mais do que esse último nome, é silicato de magnésio. Eles misturavam o pigmento índigo com esses minerais, só que não era só essa mistura. Para pintar as cerâmicas, eles, como que é o nome que você fala? Não é queimavam, fundiam, tá? Aí fundiam e é isso que fixava, tá? Então eu vou trazer aqui uma parte dessa matéria do The New York Times falando sobre isso e que trouxe uma coisa que muito curiosa sobre o povo maia. Então eu vou ler aqui para vocês. Segundo Jim E. Arnold, que é professor de antropologia da Wheaton College em Illinois, o azul era extremamente importante para os rituais. Era a cor do deus da chuva, o Shak, e do sacrifício humano. Quando os céus estavam azul maia, significando que estava seco, então imagina aquele céu azulzinho assim, tipo zero nuvem, não vai chover. Quando isso acontecia, eles escolhiam uma pessoa, pintavam essa pessoa de azul e sacrificavam ela para esse deus na esperança que a chuva chegasse. Mas o legal é... Ah, meu Deus. Voltou, gente? Tava travando. Vê se tá voltando? Senão eu volto aqui a explicação. Me avisem. Melhorou? Me avisem se melhorou, queridas. Tá. Bom, vou voltar aqui na explicação. Segundo Jim E. Arnold, professor de antropologia do Wheaton College em Illinois, o azul era extremamente importante para os rituais. Era a cor do deus da chuva, o Sha'ak, e do sacrifício humano. Então, quando os céus estavam azul maia, significando seca, uma pessoa era pintada de azul e sacrificada a Sha'ak. Então, sacrificavam essas pessoas... na esperança que a chuva chegasse, tá? Só que aí eu fiquei meio assim, nossa, né? Que tristeza. Mas
é bem curioso, porque aí no final um outro professor fala: apesar disso, não quer dizer que milhares de pessoas eram sacrificadas. Em Chichen Itza, que foi um lugar que no extremo norte de Yucatán, que foi encontrado era um local de ritual, que foi encontrado um vaso, tal, que foi assim que eles descobriram esse processo que era de fundir para fixar o azul, tá? Foi nessa oportunidade que fizeram esse estudo e entenderam porque que a fixação era tão maravilhosa. Nesse lugar, que foi por séculos um lugar de ritual, que foi encontrado esse vaso, na verdade uma tigela que eles falam, mas para mim parecia um vaso. Nesse lugar foi encontrado 127 esqueletos, tá? Datado de 1400 esse local, esse lugar de rituais. Apesar de ter sido um local de séculos de rituais, foi encontrado 127 esqueletos, ou seja, não significa que eles saiam matando assim e sacrificando as pessoas, tá? Mas era um ritual que eles faziam de sacrifício humano para que chovesse. E aí foi nesse momento que os pesquisadores entenderam a questão da durabilidade do azul maia e a fixação na cerâmica, tá? Bom, eu acredito que é isso por hoje. Então, bom, o vídeo da aula da semana passada já está no YouTube, tá? Para quem ainda não segue, segue lá o canal para vocês verem os vídeos. O material da semana passada eu ainda não subi no site. Eu não consegui colocar todas as referências ainda bonitinho, mas eu vou fazer. Ainda esse final de semana eu subo o material da semana passada. E até semana que vem eu subo a aula de hoje também, tá bom? Quem tem alguma dúvida pode perguntar, agora tem tempo, então me falem. Tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa? Semana que vem a gente vai continuar, então, na América do Sul e Central, porque falta ainda um pouco de material, de informações sobre 3 povos. A questão texto eu acho importante, tem muita coisa para falar. Auxiliadora, gostou do batik? A gente vai falar, acho que um pouco em algum momento sobre a África também, né? E aí a gente troca mais sobre o batik. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Se não, é isso. Foi por conta da junção... A fixação do azul maia na cerâmica foi por conta da junção de um mineral, que é o paligorskita, acho que é o nome que fala. Paligorskita, isso. A junção do azul maia foi então por conta desse mineral paligorskita mais fundido, eles fundiam, por isso que fixavam. E aí foi uma descoberta bem recente, na verdade, que eles não conseguiam entender porque que não, tipo, ficava super fixo, né? No azul ficava ali. São 3 materiais, Cris, 3 minerais, já tô doidinha. Paligorskita, sepiolita ou atapugita, que é silicato de magnésio, tá bom? Mário, obrigada. Você me perguntou mais acima, eu perdi, mas você me perguntou se a gente tinha o Indigofera guatemalensis, né, que fala? Cadê? Deixa eu tentar achar a sua pergunta. Aí eu perdi. Não, ainda não tenho essa espécie. Eu não tenho. A espécie que você me perguntou. Vivi, obrigada, querida. Obrigada, bem, então. Terezinha, saudades. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar, senão a gente já vai encerrar. Então eu vou encerrar, tá bom, queridas? Qualquer coisa vocês me mandam mensagem. Ela pode ser por WhatsApp, se tiver alguma dúvida. Então, o material da semana passada
teórico eu vou subir esse final de semana ainda, e esse material de hoje, mais o vídeo, durante essa semana eu subo para vocês, tá bom? Um beijo, então até semana que vem.